Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Alan, sou acadêmico de Ciências Biológicas pelo Centro Universitário de Caratinga e no vídeo de hoje eu vou trazer um conteúdo que está relacionado à zoologia, mais especificamente nós vamos falar de aracnídeos, sobre os ácaros. Ácaros. Ácaros são seres minúsculos, geralmente menores que 1 milímetro de comprimento, que pertencem à classe dos aracnídeos e fazem parte da subclasse acarina ou ácare, da qual também fazem parte os carrapatos. Estes seres diminutos têm explorado uma incrível variedade de habitats devido à sua pequena dimensão. A maioria são microscópicos e são raramente notados. Grande parte dos ácaros vive livremente no solo ou na água, como também existem espécies que vivem como parasitas de plantas e animais vertebrados e invertebrados. Para se ter uma ideia, existem cerca de 48 mil espécies diferentes de ácaros descritas, que representam uma pequena fração diante da diversidade total de ácaros existente no mundo, segundo acarologistas, que são cientistas que estudam ácaros. Aqui nós temos dois exemplares. De um lado, o Demodex pilorum, que é o que nós comumente chamamos de cravo. Ele se alimenta de pele morta e vive em folículos pilosos, que no caso são as regiões nas quais se propagam os pelos. E do outro lado, nós temos o Amblyomma maculatum, que é um carrapato que pode atuar como vetor da febre maculose, caso ele seja portador da bactéria causadora da doença. No que diz respeito à morfologia, as características morfológicas dos ácaros podem variar consideravelmente entre os diferentes tipos de espécies. Em geral, os ácaros apresentam o corpo indiviso, ou seja, não é separado em regiões ou tagmas. Apresentam gnatossoma e 4 pares de pernas quando atingem a fase adulta. Muitas espécies apresentam pilosidades com função tátil na superfície do corpo e colorações que variam entre tons de marrom, vermelho, alaranjado, preto, verde e até mesmo combinações de várias cores. A maioria dos ácaros são ovíparos e vivem mais ou menos 100 dias. Reparem nessa imagem agora a figura do lado esquerdo, a presença do órgão tarsal, que é responsável pela sensação, a presença de um par de pedipalpos, que nada mais são que o primeiro par de apêndices articulados, a presença do gnatossoma, e o gnatossoma eu vou explicar na imagem do lado, mas vamos ainda. O olho, que fica um pouquinho lateralmente, e a presença da carapaça. O conjunto das 3 últimas patas, junto ao olho e à carapaça, constitui a região chamada de idiossoma. Já nessa imagem à direita, ela está um pouquinho ampliada. Eu quero destacar aqui o gnatossoma. O gnatossoma é a junção do palpo e as quelíceras. Só lembrando aqui que as quelíceras são apêndices articulados que ficam na região bucal, apresentando várias formas e funções a depender da espécie. Porém, na maioria das vezes, ela está relacionada à manipulação de presas e à sua ingestão. Por fim, mas não menos importante, eu gostaria de falar sobre uma praga agrícola, que é o ácaro rajado, chamado de Tetranicus urticae, que no caso é o seu nome científico. Como vocês podem ver na imagem, ele é realmente rajado. Ele é considerado uma praga-chave em diversas culturas de importância econômica. Ao se alimentar do conteúdo celular, ele causa o amarelamento da folha, reduzindo a capacidade fotossintética da planta. É muito comum em culturas de morangos. A folha inicialmente ela fica amarela, ela sofre o processo de necrose e vem a morrer, o que reduz a produtividade dos frutos.